Fala, filho de Deus, tudo bom com você? Eu espero que você esteja bem, lógico, sendo uma linda mensagem de Deus na terra. Vamos para mais um vídeo da nossa série. Semana passada não tivemos, pense na tristeza, a gente estava assim, meu Deus, faltou mais um vídeo da série, poxa, gente perguntando, e aí, ainda não saiu o vídeo dessa semana, tô esperando, vambora, mas essa semana vai ter. E não vai faltar mais, se Deus quiser, em nome de Jesus. A correria foi grande, estávamos no Piauí, tivemos a nossa viagem de férias aí para Balneário Camboriú e acabou que essa correria não deu tempo de gravar. Mas não vai faltar mais vídeo nesse canal aqui. E hoje o tema é um tema muito especial. E o tema é senso de propósito. Vamos falar sobre senso de propósito, mas antes, lógico, seja generoso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe um like, compartilha com quem precisa assistir esse vídeo e deixe logo o seu comentário aqui, poxa, com muita expectativa, não sei, deixe um comentário aqui porque a gente precisa que você aí nos ajude. O YouTube às vezes entrega, às vezes não entrega, mas você pode nos ajudar mandando aí para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Deus te abençoe, pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderninho e vamos embora para mais um tema, tá bom? Vamos embora! Senso de propósito. Quando eu falo sobre senso de propósito, eu lembro sempre de uma história de quando eu estava indo para o campo missionário. Eu lembro que voltei do treinamento da Kairos, lá de São Paulo, voltei para Anápolis, onde eu moro hoje, morava naquele tempo. E eu lembro de ir para o monte para orar por aquela situação com alguns amigos. Eu lembro que lá naquele monte tinha um pastor orando e chamou todo mundo, ele sabia da minha história, que eu tinha lá os meus 18, 19 anos, e estava indo para a África, né? Ele chamou a galera do monte assim, reuniu, fez uma roda enorme, falou, gente, seguinte, vamos orar, Deus me tocou pra gente orar junto aqui, não sei o que e tal, mas eu queria que vocês orassem por esse jovem aqui, apontou pra mim e falou assim, eu queria que vocês orassem pelo Esdras, menino novo, né, gente, tá com essa ideia na cabeça de ir pra África, e eu queria que vocês orassem pra Deus tirar isso do coração do Esdras. Eu fiquei assim, não acredito. Não é possível que esse cara tá falando isso. E não foi só esse cara que falou isso, várias pessoas quando eu compartilhava, às vezes até parentes mesmo, quando eu compartilhava que estava indo para a África, eles falavam, isso é loucura, meu Deus, você está largando a sua vida, ainda não tem uma faculdade, mas havia uma certeza em mim, querido, muito grande, e sabe, eu não aconselho a ninguém a ir para o campo missionário, tá? Não é aqui, você tem que ir, não. Se você está fazendo uma faculdade, termine a sua faculdade. Se você tem um sonho de fazer uma faculdade, você vê propósito nisso, faça. Mas Deus me chamou antes de tudo, muito novo, e eu tinha uma certeza que nada tirava. E eu lembro que quando ele falou isso naquele monte, eu me enfureci e eu acho que ele cometeu um erro, ele me colocou para orar. Aí eu lembro de fazer a oração assim, Deus, obrigado, Pai, porque se hoje nós conhecemos missionários da Europa para cá, Daniel Berg, Gunaving, missionários batistas para cá, para pregar o Evangelho, obrigado porque a tua palavra diz em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregue o Evangelho, irmão. Eu tinha acabado de vir do treinamento, então pensa, as referências sobre missão tava tudo na minha cabeça. E eu lembro de fazer aquela oração, não sei se aquela oração foi carnal ou espiritual, eu sei que eu usei a Bíblia para orar naquela oração. E eu lembro dele vir me abraçar e tal. E foi assim, não só essa situação, foram várias pessoas falando, ele tá novo demais, poxa, não vai. Mas nada tirava aquela certeza. Passei por todo o processo, fui pro campo missionário. Quando voltei, e hoje olhando para trás assim, depois de ter voltado do campo missionário e vivendo desde 2014, uma vida totalmente entregue ao Senhor, totalmente dependente do Senhor, eu vejo que eu precisava daquilo. E eu vejo que aquelas pessoas tinham razão, elas estavam certas. Eu era sim muito novo, mas Deus tinha me chamado. Eu era sim um menino que precisava fazer uma faculdade, que precisava estudar mais, mas Deus tinha me chamado. E todas essas situações serviram para forjar, sabe, esse senso, essa certeza de qual era o propósito de Deus comigo, sabe, a certeza de que Deus tinha falado comigo. É como se Samuel, um menino que tinha acabado de ouvir a voz de Deus falando uma palavra muito pesada para a casa de Eli, falasse assim, cara, eu não posso ficar calado. Essa voz que me chamou de madrugada no santo lugar é uma voz que toma conta de mim, sabe? Pensa assim, não dá para falar não para essa voz. Então essa foi a voz que eu ouvi. O Senhor me deu certezas que eu tinha que ir para aquele continente, para a África, para o Senegal. E eu fui. E tudo que foi contra aquele meu chamar serviram para alicerçar o meu caminho. Por que, Esdras? Vai lá, a primeira lição. Deus não quer que você seja um cara que simplesmente saiba sobreviver em situações difíceis, um cara que tenha certeza
certeza e que ninguém tira essa certeza, mas não. Deus quer que em meio a todo esse processo, você conheça o seu coração e conheça a voz que você ouviu, sabe? Você pode passar por situações como eu passei, fui para o campo missionário, fui para um país 97% muçulmano, tinha minhas dificuldades, passei longe da minha família, mas Deus não queria que eu passasse por tudo isso para provar alguma coisa para alguém, sabe? Deus vai permitir que você passe por alguns processos, que você viva o seu chamado, que muitas pessoas sejam contra aquilo que você diz ser de Deus, para que você tenha certezas, não para que você seja, olha, tá vendo? Era de Deus. Tá vendo como era de Deus mesmo o negócio que eu tava falando? Era de Deus o chamado que eu tava falando? Não. Deus vai permitir que você passe por tudo isso, que você tenha convicções, que você tenha vitórias no meio do caminho, que cada vez mais durante o processo ele te dê certezas, não para que você seja uma pessoa que lá na frente fale, consegui, eu sobrevivi, ou uma pessoa que consiga sobreviver em todas e qualquer circunstância. Não. Ele quer que você passe por tudo isso para que você conheça e tenha esse senso do que é propósito, do que é a voz de Deus e do que não é, entendeu? Deus não quer pessoas que saibam sobreviver, pessoas que sejam determinadas. Não é só isso, isso também faz parte e é bom ter, é bom ser determinado, é bom ser insistente em algumas coisas, porém o Senhor quer que você seja uma pessoa totalmente, sabe, antenada para o que Ele está falando. Eu lembro muito de Moisés. Moisés foi um cara que era escravo, de repente ele estava num palácio estudando, depois de um tempo ele está no meio do deserto cuidando de ovelha, Deus fala com ele, olha só o tanto de processos que Moisés está passando na vida dele, e de repente Deus chama ele e fala, Moisés, eu tenho um plano contigo, e o plano é que aí você liberte o meu povo, volte para o Egito, e ele dá um monte de desculpa e fala, Senhor, eu não sei falar direito, aí Deus fala, não tem problema, eu vou mandar Arão contigo, você será como Deus para aquele povo e Arão teu profeta, olha só. E ele passa por todos esses processos, ele faz milagres, ele faz sinais, a água se transforma em sangue, vem praga sobre o Egito, um monte de coisas acontecem. Ele atravessa o Mar Vermelho, quando se precisa de água, Deus fala, Moisés toca na rocha, fere a rocha que vai sair, depois Deus fala, toca na rocha, a água se transforma em água doce, olha só, maná caindo do céu, né? Retaliações ele teve, dificuldade ele teve, um povo rebelde ele teve. Só que eu vejo como o objetivo de Deus com Moisés, não ele um dia chegar na terra prometida, como ele não chegou, né? Mas Deus construindo um caráter em Moisés. Deus construindo um homem que tinha um senso de propósito muito poderoso. Por que eu digo isso? Porque quando Moisés ele desce do monte, ali em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que o povo estava idolatrando um ídolo, tinha construído um bezerro de ouro. Moisés se irrita com aquilo, Deus se enfurece, Deus manda Moisés descer, porque eu acho que se Deus mandasse um anjo, era para exterminar todo mundo, e Deus manda Moisés descer lá e fala o seguinte, Moisés, é o seguinte, eu vou exterminar esse povo, não dá, sabe? Deus enfurecido com a rebeldia daquele povo. Deus tinha feito de tudo por aquele povo e aquele povo rebelde. E Moisés fala assim, Senhor, se tu matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. O cara coloca em pauta, aprova a própria salvação, o próprio nome no livro da vida e fala, Senhor, se tu matar esse povo, risca meu nome. Só um cara, irmão, com senso do propósito, conhecimento sobre o propósito de Deus para falar uma coisa dessa. Um cara normal como eu e você, meros mortais, vamos se dizer, não falaria isso de jeito nenhum. Senhor, realmente esse povo é rebelde, eu tentei de tudo, o Senhor queria que eles fossem uma geração de sacerdotes, eles não quiseram, o Senhor quis se manifestar para eles, eles não quiseram, Senhor, o Senhor se manifestou para 70 líderes do povo de Israel, e mesmo assim, eles se prostraram diante desse ídolo, Senhor, pode matar mesmo, esse povo é rebelde, o Senhor faria da descendência de Moisés, cumpriria com a descendência de Moisés a promessa. Só que Moisés sabia que o que Deus queria realmente, o que o coração de Deus queria, não era destruir aquele povo. Aí Moisés fala, como é que ficará a tua fama no mundo aí para os outros povos, que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar aqui no meio do deserto, Senhor? É para isso? É isso que o Senhor quer que seja conhecido? Não, Pai. Lá na frente, Moisés fala uma frase que para mim é uma palavra célebre, dá para fazer um quadro e colocar em toda e qualquer parede, na sua empresa, aqui no meu quarto. Ele fala uma palavra linda, Deus fala assim, Moisés, tranquilo, eu vou poupar esse povo,
Só que tem um detalhe, vocês vão chegar na terra prometida, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, mas tem uma coisa, a minha presença não vai com vocês. Cara, irmãos, nós vivemos tantos dias, às vezes meses sem a presença de Deus, sem nos importar com a presença dele. Pensa aí na sua vida, quantos dias você já passou sem a presença de Deus? Imagina Deus chegasse com você e falasse assim, olha, todas as promessas que você teve durante toda a sua vida vai acontecer amanhã. Mas tem um detalhe, a minha presença não vai com vocês. Às vezes você que está me assistindo, ou eu, numa situação como essa, falaria, Senhor, beleza, lá a gente se encontra em Canaã, na terra prometida a gente se encontra. Mas aquele homem, ele tinha uma noção de propósito, um senso muito grande, falou, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Lá no começo, um pouco antes desse versículo, ele fala, Senhor, mostra-nos o teu caminho. E aí tem mais uma lição. O povo de Israel conhecia os feitos de Deus, mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. A Bíblia fala em Salmo 103, versículo 7, que Deus revelou os seus planos, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. O salmista está falando aqui que Moisés conhecia os caminhos de Deus, por onde Deus andava, mas o povo conhecia somente os feitos de Deus. Aí a Bíblia fala também em Isaías 43, olha só que palavra poderosa, irmão. Isaías 42, versículo 24 ao 25. Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido foi o Senhor, contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu à sua lei. Por isso, ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu. Batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. A Bíblia está falando que Deus permitiu que Israel passasse por momentos difíceis, porque eles não quiseram conhecer os caminhos de Deus. Queridos, sobre tudo que você viver no seu ministério, sabe? Sobre tudo que você desejar, sabe? Ambicionar, que você deseje, sabe? Que seja uma meta de vida, que você conheça os caminhos de Deus. Não queira conhecer os feitos, o que Ele pode fazer, o que Ele pode lhe dar. E Deus sim entregue coisas grandiosas, sabe, bens materiais, mas saiba que Deus, Ele não dá dinheiro ao homem, Ele financia propósitos. Sabe, Ele financia um coração que tem entendimento, que entende por completo o que Deus quer, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Porque, sabe, se nós não conhecemos os caminhos de Deus e quem Deus é, o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, corre o grande risco da gente saber o que Ele falou, saber o que Deus revelou, mas não saber o que Deus está falando. Uma pessoa que vive sem um senso de propósito, que não tem um senso de propósito, ele pode zelar por coisas que Deus falou. A gente vê nessas igrejas que zelam pelos usos e costumes, roupas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso foi uma revelação que ele teve há um tempo atrás para uma geração que precisava disso, talvez. Eu não vou falar que isso seja totalmente descartável. Às vezes foi Deus que entregou esse tipo de revelação para ele, para aquele determinado tempo. Só que eles deixaram de ouvir o que Deus está falando nessa geração. Eu não estou falando, irmãos, que a palavra de Deus, ela muda, ela altera, não, mas o Senhor, Ele continua falando, e se nós não nos atentarmos à voz dEle, a gente vai ser como os fariseus. Jesus andando em Jerusalém, Jesus fazendo milagres na Galiléia, Jesus fazendo milagres nas cidades vizinhas, e dentro das sinagogas os homens orando, Senhor, manda-nos um Messias. Jesus estava andando, não havia avivamento maior do que esse. Jesus andando nas ruas de Jerusalém e os homens falando, Senhor, manda-nos um Messias. E o Messias estava lá, porque eles zelavam pelo que Deus falou, mas não estavam entendendo a movimentação dos céus, o que Deus estava falando. Então entenda, faça uma oração a partir de hoje. Senhor, me dê um senso, Pai, do teu propósito. Mostra-me os teus caminhos. Deus, revela-me os segredos do teu coração. Eu não vou ser uma geração, Senhor, que conhece o que tu falou. Deus, que almeja grandes ministérios, que almeja fazer do meu chamado, daquilo que tu está fazendo na minha vida, uma plataforma. Não quero ser, Senhor. Eu quero ser uma geração que conhece os teus caminhos, que conhece o teu coração, que conhece o Senhor a ponto do Senhor me chamar como chamou Moisés de amigo. De olhar para Davi, um homem cheio de erros e defeitos, e falar, esse cara é segundo o meu coração. Sabe, irmãos, que a gente venha almejar esse tipo de coisa, sabe? Tem tantos objetivos carnais, às vezes dentro da igreja, tantas vontades carnais, mas que no seu coração o Senhor encontre uma pessoa que, sabe, tem um senso de propósito que te leva a um desejo, e esse desejo é, Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos,
eu quero conhecer o teu coração, tá bom? Que fique aí guardada essa palavra no teu coração. Eu creio que é bênção para a tua vida. Mais uma vez, se não se inscreveu, por favor, se inscreve. A gente quer entregar muito mais conteúdo para você, conteúdos preciosos, mas já tem uma outra série sobre paternidade que a gente vai ter aí com a Samara. Então, sabe, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube entregar diretamente para você e compartilha com o máximo de pessoas, tá bom? Um beijo no seu coração e vamos que vamos. Nos siga nas redes sociais, tá? Esdras e Samara no TikTok, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. Um beijo, tchau, tchau.